Graça e paz, meus queridos irmãos, graças a Deus, estamos mais uma vez aqui, reunidos, para que juntos possamos exaltar ao nosso grande Rei da Glória. E nesse momento, eu te convido a compartilhar esse link com outras pessoas, para que outros também possam ter acesso a essa palavra, a essa adoração, a esse momento de comunhão, um com os outros e com o nosso Senhor. Aproveito também para convidar você que está agora se confraternizando aqui no chat, dando boa noite aos irmãos que estão chegando, para pararmos e juntos orarmos, entregando esse momento que está se iniciando nas mãos do Senhor. Oremos, meus irmãos. Oi, meu nome é Rafael, eu sou do PG de Nova Iguaçu. Vamos orar? Feche os olhos. Senhor, meu Pai, te agradeço por mais um dia desse. Obrigado por esse culto, Senhor. Que você possa estar abençoando todos aí dessa igreja, Senhor. Mas que você possa estar curando todas as vidas, abençoando os que estão no hospital, Senhor. Que você possa estar tirando eles do hospital, Senhor. Mas que você possa estar abençoando todas as vidas. Que você possa estar livrando as raivas das pessoas, Senhor. Mas que você possa estar fazendo parar de roubar as crianças, Senhor. Que você possa estar abençoando a minha vida e a de todo mundo, do mundo. Mas não só do mundo, da galáxia inteira. Que você possa estar curando todas as vidas que você vê, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus fará um caminho para você, onde ainda não se vê condição ou possibilidade alguma. Deus se importa com o seu sofrer e nesses dias vai trazer direção que vai mudar a sua vida. Sua noite findará, o seu dia chegará, e o milagre que você espera acontecerá. Deus não falha com você, e tudo que Ele disse se cumprirá. Maravilhas Deus fará, abundância Deus trará. Quando Israel cercado estava, Deus abriu o mar. Deus fará um caminho e as portas que você precisa, Ele abrirá. Creia nisso. Deus fará um caminho para você, onde ainda não se vê condição ou possibilidade alguma. Deus se importa com o seu sofrer e nesses dias vai trazer direção que vai mudar a sua vida. Sua noite findará, o seu dia chegará, e o milagre que você espera acontecerá. Deus não falha com você, e tudo que Ele
disse se cumprirá. Maravilhas, maravilhas Deus fará. Abundância Deus trará. Quando Israel cercado estava, Deus abriu o mar. Deus fará um caminho e as portas que você precisa, Ele abrirá. Deus fará um caminho para você. Deus fará um caminho para você. Deus. Você sabia que em muitos lugares, regiões do mundo, existem nações que não podem ter acesso à palavra de Deus? Você sabia que muitas pessoas pegam escondido páginas de Bíblias clandestinas porque no país de onde são, eles são impossibilitados de ler a palavra de Deus? Você sabia que você é um bem-aventurado por ter a oportunidade de ler livremente a Bíblia? É sabendo disso e com um coração grato que nós estaremos juntos lendo a palavra do Senhor. Se você tem a sua Bíblia, eu te convido para pegá-la agora em mãos. E você que não tem problema. O versículo estará passando agora na tela do seu celular, do seu tablet ou na TV que você está assistindo. Mas eu te convido, vamos juntos ler a palavra do Senhor que se encontra lá em Isaías, capítulo 45, do versículo 1 ao 5 e logo após o versículo 13. Façamos a leitura juntos. Não tenha medo, porque eu o remi. Eu o chamei pelo seu nome. Você é meu. Quando passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergerão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Porque eu, o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Sebá, para que você fosse meu. Visto que você é precioso, você é preciosa aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca de sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Vamos ler mais uma vez o versículo 13? Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Agindo Deus em nossas vidas, meus irmãos, quem impedirá? Agindo Deus em prol da nossa família, do nosso Brasil, da nossa nação, quem impedirá? Ninguém. Eu não tenho que andar ansioso se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e os males do amanhã, pois até aqui
o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Meu futuro está seguro em Tuas mãos. Não importa as circunstâncias, permanecerei firmado nas promessas que o Senhor me fez. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Chegamos então no nosso momento de dedicação, de bens e vidas, de dízimos e de ofertas. E hoje você tem a oportunidade de entregar a sua oferta, o seu dízimo, através do endereço bancário que está aparecendo agora na sua tela, ou, se preferir, vindo de forma presencial no nosso culto de domingo e depositando no gasofilácio. A você que está em casa também, você tem a oportunidade de dedicar sua oferta de adoração, de gratidão. Não se contenha, oferte ao Senhor palavras de adoração ao nome dEle. Fique de pé, se possível, do lugar onde você está. E entregue sua adoração com todo o ânimo, com todo o fôlego que o Senhor soprou sobre ti. Vamos juntos ofertar e adorar ao nome do Senhor. Sei que os Teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, cante. És Deus de perto e não de longe. Nunca, nunca mudaste, Tu és fiel, Tu és fiel. Eu sei, Senhor, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir.
passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim, seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus que não é homem, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Creia nessa palavra, pois ela é revelação do poder de Deus para a sua vida. Aleluias. Dai-me entendimento e eu guardarei a tua lei, e de todo o coração eu a cumprirei. Que o Senhor nos dê graça para cumprir aquilo que o salmista recitou no capítulo 119. Aproveito para lembrá-los que nesse momento, agora, nós estaremos sendo abençoados pela palavra do Senhor que estará sendo ministrada aos nossos corações. Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Felizes estamos por, uma vez mais, podermos pensar, refletir juntos, ou refletirmos juntos sobre as verdades contidas nas santas e divinas Escrituras Sagradas, pensarmos sobre uma questão que faz parte da nossa vivência. Queremos falar sobre o perigo da ansiedade. E ao falarmos sobre este assunto, nós voltamos as nossas mentes para o texto que está em Mateus, capítulo 6, do versículo 34 ao versículo, ou melhor dizendo, do versículo 25 ao versículo 34. Este texto que faz parte do Sermão do Monte. Esse texto, de uma maneira muito especial, traz a mensagem, o ensino do nosso Mestre, do Senhor Jesus Cristo, sobre este assunto. Ouçamos o texto. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 25 ao versículo 35. Entre em acordo sem demora com seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz. O juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade, lhes digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E,
Se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. A preocupação com o sustento material não é um problema que atinja só o homem dos nossos dias. Em verdade, para sermos mais precisos, poderíamos dizer que ele passou a fazer parte da história, da vida da criatura humana, a partir do instante que o primeiro casal pecou. A preocupação, a inquietação, a ansiedade não faziam parte da vida de Adão e Eva. Mercê da graça e do amor de Deus, eles foram criados num estado de perfeição. O mundo no qual eles viviam também era um mundo perfeito. E a ansiedade não fazia parte das suas vidas. Infelizmente, o pecado entrou no mundo e trouxe com ele algumas coisas terríveis, dentre as quais a ansiedade. O Senhor Jesus também sabia que os seus discípulos não estavam a salvo deste problema. Eram seres humanos, limitados, contingentes, e por esta razão também poderiam ser alcançados, tiranizados pela preocupação do sustento. Por isso, neste Sermão do Monte, o Senhor Jesus, depois de lhes ensinar várias coisas, falou-lhes sobre os 2 tesouros. Ele disse que eles, os seus discípulos, não deveriam ajuntar tesouros na terra, onde a ferrugem corrói, onde os ladrões minam e roubam, mas deveriam ajuntar tesouros no céu, tesouros eternos, tesouros que não podem ser perdidos. E depois de lhes dizer isto, Jesus começou então a falar sobre a questão da ansiedade. E ele começa dizendo: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Ao ouvirmos Jesus dizer isto, a primeira pergunta que nós fazemos a nós mesmos é: pode a criatura humana
viver sem estar sendo tiranizada pela ansiedade? É possível que o ser humano contingente, limitado, necessitado, dependente, é possível que este ser humano viva a salvo da ansiedade, do medo de não ter o sustento necessário? Jesus Cristo ensina que sim. Ele diz que isto é possível. Se assim não fora, se assim não fosse, ele não iniciaria a sua palavra dizendo: não andeis inquietos. Em verdade, Deus, e é bom que a gente tenha sempre em mente isto, Deus não nos pede que façamos nada que nos seja impossível. Com a sua graça, com o seu poder, com o auxílio do seu Espírito Santo, tudo aquilo que Deus pede que nós façamos, nós poderemos fazer. E nesse texto, ele não apenas diz: não andeis inquietos, mas ele nos mostra os motivos pelos quais não devemos andar inquietos. E o primeiro motivo, a primeira razão, é o amor de Deus, é o cuidado de Deus. Ele procura mostrar que Deus nos ama. Deus cuida de nós. E ele ilustra isto mandando que nós olhemos para as aves dos céus e para os lírios do campo. Talvez, quem sabe, no momento em que Jesus Cristo disse: olhai para as aves do céu, sobre eles, discípulos, estivessem voando alguns pardais, andorinhas, aves de pouco valor. Mas ele, ao fazer isto, ele estava querendo dizer que Deus cuida das aves dos céus. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros, mas elas não morrem de fome. Deus cuida delas. Ele mandou que aqueles discípulos olhassem para os lírios do campo. Lírios que estavam no campo por algum tempo, mas que depois seriam retirados, secariam e, obviamente, até queimados seriam. E ao mandar olhar para os lírios do campo, Jesus salientou a beleza deles e disse: até mesmo dos lírios do campo Deus cuida. E comparou a beleza dos lírios com a vestimenta de Salomão e disse: eu vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu tão bem como os lírios do campo. Eles são cuidados pelo meu Pai. Mas é bom que a gente pare para analisar um fato. Por que Jesus mandou que aqueles discípulos olhassem para as aves do céu? Por que Jesus mandou que aqueles discípulos olhassem para os lírios do campo? Certamente, o que ele queria ensinar era que, se Deus
cuida do menor, se Deus cuida do menos importante, é evidente que Ele vai cuidar do maior. O homem é mais importante do que as aves do céu. A criatura humana, na avaliação de Deus, vale mais do que o mundo todo. A alma humana é eterna. Então, se Deus se preocupa com as coisas menores, é óbvio, é claro, que Ele há de se preocupar também com as suas criaturas, com aqueles que Ele trouxe à existência. E é isso que Jesus procurou mostrar àqueles discípulos: o meu Pai, o meu Deus, cuidará de vocês. É tão bom a gente pensar em Deus como um ser que se preocupa conosco, não como um ser que está assentado no seu trono de graças, no seu trono de vitórias, mas totalmente alienado da criatura humana. Não, o Deus da Bíblia, o Pai do Senhor Jesus Cristo, é alguém que se preocupa conosco. É alguém que cuida de nós. É alguém que nos dá o necessário para a nossa existência. É alguém que sabe exatamente daquilo que eu e você, daquilo que nós precisamos. É alguém que é capaz de ler os nossos pensamentos, de conhecer o nosso coração e no momento exato nos dá aquilo que a gente precisa. Conheci a diretora de um abrigo de idosos que contava a seguinte história. Ela diz que num determinado dia, chegara a hora do almoço e não havia comida para aqueles idosos. O diretor daquele abrigo, que era um pastor, que era um homem de Deus, mandou que se colocassem sobre as mesas os pratos e os talheres, pediu que aqueles idosos se sentassem à mesa e todos estavam pasmos, porque todos sabiam que até aquele momento não havia nada para que eles comessem. Olhou para aqueles idosos e disse: vamos orar, agradecendo a Deus pelo alimento que Ele vai nos enviar. Todos inclinaram em suas frontes e aquele pastor orou. Aquele pastor orou agradecendo a Deus, certo de que Deus iria mandar o alimento para aquelas pessoas. Acabou de orar, agradeceu a Deus. Dentro de poucos instantes, alguém tocou a campainha. Era o padeiro. E o padeiro disse: olha, esses pães aqui sobraram. E eu gostaria de entregá-los para os senhores, porque eu sei que este aqui é um abrigo evangélico, é um abrigo de idosos. E deu aqueles pães.
Daqui a pouco, chegou também um homem que era dono de uma mercearia, e ele trouxe vários legumes, dizendo: olha, eu os trouxe porque eu sei que este aqui é um abrigo de pessoas idosas, esses legumes sobraram e eu quis trazê-los para oferecer a vocês. E aqueles idosos e aquele pastor, todos puderam voltar novamente para a sala de alimentação, para agradecer a Deus pelo cuidado de Deus. Deus sabia que aquelas pessoas careciam e de uma maneira miraculosa, de uma maneira especial, providenciou o alimento. O Deus da Bíblia é assim. Ele sabe da necessidade de cada um de nós. E Ele nos dá o meio, os recursos, o necessário. É por isso que Ele diz: não andeis ansiosos. Mas Ele diz ainda: não andeis ansiosos por causa da natureza da ansiedade. É exatamente isso que Ele nos ensina aqui. É interessante pensar que Ele começa a falar mandando que a gente primeiramente olhe para Deus. Mas agora Ele manda que nós olhemos para a própria ansiedade. E quando nós olhamos para a ansiedade, a primeira coisa que a gente descobre é que ela é inútil. E eu repito, Jesus ensina que a ansiedade é inútil. Ela não acrescenta nada à nossa vida, muito pelo contrário. O que ela pode fazer é tirar, inclusive, a nossa saúde, tirar a nossa paz, tirar a nossa alegria. A ansiedade é algo inútil. E não apenas é alguma coisa inútil, mas é alguma coisa que o inimigo de nossas almas se utiliza para nos inquietar, para que a gente deixe de pensar em Deus e foque e passemos a focar a nossa atenção nas coisas terrenas. O inimigo de nossas almas é astuto e ele faz tudo o que lhe é possível fazer para que a gente deixe de olhar para o Pai Celestial, deixe de pensar no Pai Celestial, faz com que a gente passe a focar os nossos olhos, a nossa atenção nas coisas terrenas. Então, além de ser inútil, a ansiedade também é coisa maligna. É alguma coisa maligna, é alguma coisa que vem do inimigo de nossas almas. E é por isso que Jesus disse: não andeis ansiosos. Isso não vai abençoar vocês. Isso não vai trazer nada de útil para a vida de vocês. Muito pelo contrário. Ansiosos, muitas vezes, nós trazemos para o presente problemas que possivelmente aconteceriam ou não no futuro. E é por isso que Jesus disse: basta cada dia o seu mal. Se hoje já está difícil, se hoje nós já enfrentamos dificuldades, problemas, imagine como será pior o nosso dia se nós trouxermos para hoje as dificuldades que imaginamos que poderão surgir amanhã.
A experiência tem mostrado que muitas vezes nós nos inquietamos por problemas que jamais nos acontecerão, que jamais nos atingirão. Então a ansiedade, ela não acrescenta nada de útil, nada de bom, ela só tira, ela conspira contra a nossa fé, conspira contra a nossa confiança em Deus, dificulta o nosso relacionamento com Deus através da oração, já que, para que Deus possa ouvir as nossas orações, é necessário que a gente ore, que a gente o busque com fé, crendo, e a ansiedade, como disse, conspira contra a nossa fé. É por isso que Jesus Cristo fez questão de dizer: não andeis ansiosos. Mas ele nos apresenta uma outra razão, um outro motivo. É que a ansiedade é marca distintiva do gentio, ou seja, daquele que ainda não estabeleceu ou não firmou um compromisso com ele, daquele que decidiu servir a Mamon, ou seja, ao Deus das riquezas, daquele homem que resolveu fazer das coisas materiais, dos tesouros materiais, a razão da sua existência. E, infelizmente, há muitas pessoas que fazem assim. Esse homem, que no texto é chamado de gentio, sabe que as coisas materiais são perecíveis. Ele sabe disso. Ele sabe que as coisas materiais, que os tesouros materiais podem ser perdidos. Consciência disto ele tem. Mas, infelizmente, ele depositou a sua confiança, fez da posse destas coisas a razão da sua existência. E ele passa a viver em função disto. E a questão que não poucas vezes o assola é: e se eu perder? E se eu perder? E se de alguma forma esses tesouros me forem tirados? E se de algum modo esses bens materiais não mais me pertencerem? Como é que conseguirei vencer? Como é que conseguirei viver? Jesus disse: a ansiedade é marca do homem que faz das coisas materiais o seu Deus, que ao invés de pensar no Deus eterno, que ao invés de viver para a glória do Deus eterno, faz de Mamon, do Deus das riquezas, aquele a quem ele vai prestar adoração, aquele a quem ele vai prestar cultos, aquele com quem ele vai se comprometer. Só que Mamon, o Deus das riquezas, ele não garante nada. E haverá um momento em que ele há de tirar os tesouros que concedeu aos seus súditos. Terrível, terrível. É por isso que Jesus disse: não andeis ansiosos.
Mas agora, depois de ter ouvido isto, é natural que os discípulos tenham dito: sim, Senhor, tudo bem, nós não vamos andar ansiosos, mas qual será a alternativa? Há uma outra maneira de viver? Se é verdade que eu não devo viver buscando os tesouros da terra, há algo que eu deva buscar? Há alternativa? O Senhor Jesus responde a isto dizendo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A prioridade do discípulo de Cristo é o reino de Deus. É isto que ele deve buscar em primeiro lugar. Mas o que significa isto? Buscar o reino de Deus significa reconhecer o senhorio do próprio Deus. Reconhecer Deus como sendo o Senhor de nós mesmos e de tudo o que temos, de tudo o que possuímos. Gosto de pensar no texto onde o escritor bíblico diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ou seja, ao Senhor Deus pertencem todas as coisas. Todos os seres humanos pertencem a Deus por direito de criação, e aqueles que aceitaram Jesus, entregaram as suas vidas a Cristo Jesus, lhe pertencem também pelo direito de redenção. No entanto, queridos, o que Jesus está ensinando aqui é que o direito de Deus deve ser reconhecido. E há muitas pessoas que, infelizmente, não reconhecem Deus como o Senhor da sua vida e nem mesmo como o Senhor das coisas que possui. Quando nós dizemos que Deus é o Senhor das coisas que possuímos, nós estamos querendo dizer que Deus é o Senhor dos nossos recursos materiais. Nós queremos dizer que Deus é o Senhor da nossa casa, que Deus é o Senhor da nossa família, de que Deus, enfim, é o Senhor de tudo aquilo que, mercê da sua graça, Ele nos deu. Tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu possuo, veio de Deus. Ele é o Senhor e eu preciso reconhecer isso. Portanto, buscar em primeiro lugar o reino de Deus significa fazer de Deus ou reconhecer Deus como Senhor, como aquele que pode dispor de tudo aquilo que eu tenho, de tudo aquilo que eu sou, de tudo aquilo que Ele, em sua infinita misericórdia, já me deu. Mas ainda, buscar o reino de Deus significa, e a sua justiça, significa também trabalhar para que o caráter de Deus e a vontade de Deus seja conhecida. O discípulo de Cristo é não apenas aquele que conhece a Jesus, que conhece o Pai Celestial, mas é também aquela pessoa que se ativa
no esforço e na ação de compartilhar a sua fé, compartilhar a sua experiência com Deus por meio de Cristo, compartilhar do meio, da maneira como ele obteve e alcançou esta nova vida. Quando nós falamos isto, então, nós estamos dizendo que é alguém que se ative na ação evangelizadora. É alguém que procura testemunhar de Jesus. É alguém que procura compartilhar da sua fé. O discípulo, o servo de Deus, é alguém que age assim. Então, não é ficar focado nas coisas terrenas, mas é buscar realizar a vontade de Deus e ter os seus olhos focados no céu. Mas aí alguém poderia dizer, mas, pastor, o que o senhor está dizendo pode ser visto como um escapismo. Porque pode parecer que o discípulo de Cristo procure viver como se ele não tivesse problemas, como se ele não tivesse necessidades. É assim? Não. A vida de fé, ou a fé em Deus, ela não nos leva a fugir ou a fingir que os problemas da vida não existem. Muito pelo contrário, a vida de fé é uma vida que reconhece a existência dos problemas, das dificuldades, das barreiras e das lutas. Ela os vê, ela os reconhece como reais. Mas a vida de fé é uma vida que vê além. Ela vê o problema, a dificuldade, não poucas vezes. O discípulo se dá conta da sua própria impossibilidade, das suas próprias impossibilidades, mas ele sabe que há um Deus que cuida dele, ele sabe que há um Deus que o ama, ele sabe que há um Deus que o sustenta, ele sabe que há um Deus que o segura, e então, impulsionado pela fé, ele prossegue, ele vence. Jesus finaliza a sua palavra dizendo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Tudo aquilo que nos for necessário. Lembro-me da palavra de Davi, que em certa ocasião disse: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo e a sua descendência mendigar o pão. Fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi desamparado o justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Quando Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas ou acrescentadas, ele garante que nos dará tudo o que nos for necessário. Tudo aquilo que você precisar, tudo aquilo que você carecer, na hora certa, no momento certo e de maneira certa. Se assim é,
nós podemos ficar tranquilos, nós podemos enfrentar as dificuldades da vida em paz, em segurança. E as dificuldades da vida, as crises da vida, ao invés de nos tornar ansiosos, elas se constituirão num desafio para a vivência da fé e também da glorificação daquele que há de honrar as nossas orações, há de honrar a nossa fé, a nossa confiança com o atendimento das nossas necessidades. Você crer assim? Que Deus abençoe você. Vamos orar? Baixe agora a sua cabeça e vamos orar ao Pai Celestial. Ó Deus, louvado seja o teu santo nome. Nós te louvamos, nós te agradecemos, porque a tua promessa é verdadeira, é real, é pertinente. O Senhor prometeu nos sustentar, prometeu nos dar o necessário para todas as áreas da nossa vida. E nós cremos nisto, Senhor. Nós cremos naquele que pode todas as coisas. E o Senhor é aquele que pode todas as coisas. Nós cremos em Ti, sim, porque o Senhor nos ama. Nós cremos porque o Senhor é fiel. Nós cremos porque o Senhor é poderoso. Nós cremos porque o Senhor conhece as nossas necessidades, das menores às maiores. E o Senhor não se furta ao ato de nos abençoar. Oh, não, Pai. Como o Senhor é maravilhoso, nós te agradecemos. E por isso, nesta hora, nós estamos aqui para pedir que o Senhor nos ajude a vencer a tentação da inquietação, a tentação da ansiedade. Dá-nos forças, ó Deus, para que, em meio aos momentos difíceis que porventura venhamos a passar, que nós possamos ter os nossos olhos abertos para que possamos ver, ó Deus, possamos estar convictos do socorro que virá do Senhor. Abençoa cada um de nós. Abençoa cada irmão. Abençoa cada família. Abençoa cada amigo que está ouvindo ou que ouviu esta mensagem. Toma cada um em tuas santas mãos e traz para cada um de nós aquela paz, aquela tranquilidade que excede a todo entendimento. Assim oramos em o nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. E todos nós podemos dizer amém, amém. Chegamos ao final desse culto, mas o culto ficará disponível se você quiser vê-lo novamente, ser novamente abençoado. Lembrando também que nós temos um encontro marcado domingo no nosso culto presencial. E para participar, basta fazer sua inscrição. Mas corra, porque as vagas são limitadas. Aproveito também para te lembrar que as nossas atividades, elas continuam a todo vapor no decorrer de toda essa semana. Então, se você ainda não tem contato com nenhuma delas, sinaliza aqui no chat. Com todo carinho, com todo amor e respeito, nós estaremos encaminhando as informações para você. Então é isso, meus irmãos. Que Deus possa estar te abençoando. Que essas sementes lançadas frutifiquem e dê 100, 200, muitos frutos. Que Deus te abençoe. E até domingo!